A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia. A Introdução à Bíblia, como sabem, fala uma introdução à teologia como uma matéria e também temos o tema da bibliologia, né, que é a doutrina da Bíblia, que nós estamos tratando. E nós estamos agora na quinta parte da aula dupla 4, que é a aula 7 e 8, e essa é a segunda parte da aula 8. Nós estamos tratando sobre o processo do cânon. Nós já falamos isso um pouco na primeira parte, mas agora queremos falar um pouquinho mais acerca desse processo. Ele foi construído pela igreja, né? A igreja tem toda uma história. É lógico que esse assunto é muito mais amplo, poderíamos contar um pouco da história da igreja, mostrando detalhadamente, mas vamos falar de uma forma geral, e é claro, aqueles que quiserem se aprofundar, aprofundem. Né? Isso é em todas as disciplinas que você tiver no curso de teologia. Né? Claro que o ambiente que nós temos é praticamente, isso é o bacharel, né, de qualquer disciplina, né? Você é introduzido e a partir dali você desenvolve. Bom, o perigo é a introdução de doutrinas como dogma, como, por exemplo, aconteceu na Igreja Católica, por causa do livro de Macabeus, que é um apócrifo, que eles chamavam de deuterocanômicos, o dogma da intercessão pelos mortos, criando até a ideia da missa de sétimo dia. E aí, a oração aos mortos. Né? Criou-se então toda aquela doutrina, que é uma heresia, né? Nós sabemos disso, de que se pode buscar os mortos que eles chamam de santos. Né? Então eles até criaram a ideia de santificar um morto, como se ele fosse um morto especial dos outros, porque ele morreu com Cristo, mas ele é mais do que um que morreu com Cristo, ele é um morto santo. E a igreja tem a capacidade de reconhecer ou transformar, seja o que eles quiserem achar que podem fazer, né? E que nós podemos conversar com mortos e pedir que eles sejam intercessores no mundo espiritual. Isso é necromancia, conforme a Bíblia. Isso é feitiçaria. Mas a Igreja Católica colocou isso por causa de um apócrifo, que é o livro de Macabeus. Em 2 Macabeus 12, 44 e 45, quando se apresenta essa proposta no livro. Então veja o perigo que é se colocar alguma parte que não é a Bíblia dentro da Bíblia. É por isso também que nós temos que tomar muito cuidado com as Bíblias que têm comentário. Toda Bíblia com comentário é útil? É. É errado? Não, não é errado. Nós temos excelentes Bíblias com comentário, mas tem que se saber que o comentário é o comentário, não é a Bíblia. É alguém tentando explicar, interpretando, às vezes alguns casos até de algumas Bíblias que têm comentários são até tendenciosas, porque são denominacionais, né? Então tem uma tendência, que é a doutrina que aquela denominação acredita. Por exemplo, se eles forem predestinativos, como os presbiterianos são, então a tendência vai ser enfatizar que existe predestinação. Então, e se for também da linha do livre-arbítrio, vai ser arminiano. Então preste atenção. Toda coisa, qualquer comentário colocado na Bíblia, ele é auxiliar, ele não é a Bíblia. Agora, se alguém utiliza um livro e diz que ele é uma revelação nova, é heresia. Por quê? Porque a Bíblia é só a Bíblia. Não tem mais. Se tem alguma coisa, é algo que explica a Bíblia, é diferente. É uma interpretação, é hermenêutica. Toda a igreja reconhece que o centro da Bíblia é Jesus. Por isso podemos dizer que a Bíblia é cristocêntrica, né? Porque ela aponta para Jesus. Porque o único caminho para o céu
é Jesus Cristo. O reconhecimento do Antigo e Novo Testamento tem como base a pessoa de Jesus. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. E Jesus é o ápice dessa revelação. Além disso, ele é o próprio Deus na terra. O reconhecimento de Jesus é a prova clara e objetiva de qual é os escritos da Bíblia, ou os escritos de Deus. Veja, Jesus que reconhece o que é o Velho Testamento e Jesus que dá autoridade para fazer o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi confirmado por Jesus. Ele reconhece quais? Os 39 livros que os judeus reconheciam. Na verdade, nós sabemos que dentro da estrutura de divisão dos judeus, era 24 livros. Os 24 livros são os 39 livros que nós redividimos. A igreja redividiu, né, o Antigo Testamento. Mas isso não foi uma heresia, porque a divisão é só divisão. Assim como teve também mais tarde a divisão por capítulos e versículos, que é apenas uma metodologia de divisão. Não é o problema. Até a própria estrutura de divisão da construção da Bíblia, né, colocando de Gênesis até Apocalipse, a sequência dos livros é nós que fazemos. Né? Poderia ser feita de outra maneira. Não precisa de ser exatamente essa, mas é tradicional essa divisão. Então a maioria não muda, porque é desnecessário mudar. Para que mudar? Já todos os nossos escritos, todos os nossos estudos, teses, né, que são feitas, são baseados nessa metodologia. Para que mudar a metodologia? É desnecessário. Né? É só criar um problema. Ou alguém que quer ser diferente dos outros para poder se auferir a si mesmo a capacidade de ser maior que os outros. Aí essa é uma tendência até de seitas. Né? Quando alguém quer fazer diferente porque quer sair do ambiente do grupo. E quer falar, nós somos destacados, então nós vamos fazer o nosso. Mas isso é orgulho. Para que isso? Não tem sentido nenhum. Isso só traz problema metodológico, de estudos. Perde-se todo um trabalho feito pelos nossos irmãos em Cristo durante milênios. 2 milênios, pelo menos. Então é mais orgulho do que renovação. Pode ter mudanças? Pode, se tiver propósito. Se for para edificação. Se for para um melhoramento. Aí tem que ter explicação para haver uma mudança. Agora vamos continuar. O Novo Testamento é confirmado por Jesus, pois ele dá autoridade aos 12 apóstolos e termina quando aparece a João, o apóstolo João, que foi o último, né, que ainda estava vivo, revelando o Apocalipse. Nesse momento, ele afirma que terminou a revelação. Está lá no livro de Apocalipse. É por isso que a gente pode pegar aquele verso de Apocalipse e utilizá-lo como o término da Bíblia. Quando Jesus fala, acabou, não tem mais. Agora com João, que é meu apóstolo, eu dei a revelação final acerca do que vai acontecer, né, para frente, até a minha volta. Na verdade, ele falou até mais, né, sobre o novo céu e nova terra. Então, o que tem que falar, falou. Não tem mais nada para acrescentar, mas não tira também não. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é essa discussão na crítica literária, né? A linguística, principalmente na questão da tradução da Bíblia, que é essa ideia da crítica literária que quer não aceitar o texto receptus que foi usado durante 1.600, 1.700 anos. Né? E aí então criou-se essa proposta de retirar várias partes da Bíblia. E se você for olhar lá, você vai ver, por exemplo, que os textos que o texto crítico não aceita, nas traduções como, por exemplo, da NVI, né? Ou a Bíblia atualizada
de João Ferreira de Almeida, você vai ver lá até partes que foram retiradas, né? Alguns eles colocam entre parênteses, né? E às vezes colocam até anotação: esse texto não está conforme os textos originais, mais antigos, mas está de acordo com os recéptos, né? A tradução em português, por exemplo, trinitariana, ela é literal com relação ao texto recéptos. Mas essa é a ideia do que é. Mas o que é Bíblia? O que é o processo do cânon? Teve toda uma discussão para chegar no texto recéptos. Será que 1800, com as novas descobertas, isso é suficiente para rejeitar, por exemplo, Mateus capítulo 15, verso 16 em diante, texto famoso da igreja, ide por todo mundo e pregar o evangelho? Ou perder lá Romanos capítulo 8, versículo 1, né? É só ler, você vai ver a diferença. Não vou falar não, vou deixar você procurar. Romanos 8, 1. Mas vamos continuar. A igreja reconhece e fixa o cânon do Novo Testamento no terceiro concílio de Cartago em 397. Então, em 397, a Bíblia, depois de uma discussão de 400 anos, chega à conclusão. É isso daqui, 66 livros. O Velho Testamento não tem discussão, quer dizer, tem, né? Porque colocaram o deuterocanônico. Mas eles falaram, mas os dos judeus ali, que até hoje a reforma protestante reconheceu, são canônicos. E o Novo Testamento está certo. Esse aí nós não temos discussão, nós concordamos. Não, então está firmado a Bíblia. 397 depois de Cristo. Muito tempo de discussão, não é? Muitos assuntos a discutir, muitos livros, conforme nós já até vimos a questão dos apócrifos, foram discutidos um por um. Eles estavam lá com os livros provavelmente na mão para discutir, muito mais livros talvez do que nós hoje sabemos, né? Porque muitos desses livros se perderam, é claro, os anos se perderam, alguns foram para as bibliotecas, os mosteiros, né? Se perdeu. Mas veja aí esse último slide dessa parte. Assim como a lei, a Torá e os 5 livros de Moisés são a base do Velho Testamento, os 4 evangelhos são a base do Novo Testamento, como uma demonstração de ligação das duas divisões. Ou seja, quem liga o Velho e o Novo Testamento é o Messias, Jesus Cristo. Ele é a base de tudo. Então, estamos terminando mais uma parte, deixando aí esse processo do cânon. Foi terminado em 397 depois de Cristo, lá em Cartago, né, com um concílio. O concílio é quando se reuniu os bispos, né, a liderança da igreja, né? É lógico que nessa época a igreja ainda estava em formação, ainda estava formando a igreja católica, né? Mas já era comum a ideia dos bispos, né? A ideia dos bispos iniciou lá na igreja primitiva, né? Quando em cada cidade tinha um presbitério, né? Que eram os presbíteros, mas elegiam um que era o presbitério mor. Eles começaram a utilizar o termo bispo, porque bispo era usado para designar tanto presbítero, que é ancião, ou bispo, era a mesma coisa. Mas depois começaram a utilizar o termo bispo para ser o primeiro entre os presbíteros. E cada cidade começou a ter um bispo. Depois se reuniu um conselho de bispos e depois acabaram formando o bispo dos bispos, né, que foi o Papa, que foi um problema e é um problema até os dias de hoje na religião cristã, porque é desnecessário nós termos um que seja o maior, porque o maior na igreja chama-se Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, e, como eu sempre digo, sejam felizes, mas façam alguém feliz. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.